Pai, chuvoso, mas faz parte, ó Pai, quão bom é, Senhor Deus, para apagar a poeira, molhar as plantas. Senhor Deus de Israel, gratidão, Senhor Deus, do nosso coração. Oh Deus de Israel, como é bom, Senhor Deus, poder, Senhor Deus, sentir, Senhor Deus, esse ar fresco, ó Pai. Como é bom respirar, como é bom enxergar, Senhor Deus, como é bom, Senhor Deus de Israel, tomar o nosso cafezinho da manhã, como é bom, Senhor, ter, Senhor Deus, o alimento, Senhor Deus, sobre a mesa. Assim, ó Deus, nós te agradecemos. É mais um dia, Senhor Deus, que temos, ó Pai, nos colocado diante da Tua presença, pedindo, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados, perdão, Senhor Deus, pelas nossas falhas, tudo aquilo, Senhor Deus, que nós temos feito, ó Pai, que não tem Te agradado, nós pedimos perdão. O apóstolo Paulo, Deus de Israel, ele dizia diante do Senhor: aquilo que eu quero fazer para Te agradar, isso eu não faço, aquilo que eu não quero fazer para não te desagradar, isso eu tenho feito, eu tenho te desagradado. Mas nós pedimos perdão pelas nossas falhas. E tudo aquilo, ó Deus, que tem desagradado ao Senhor, ó Pai, que não venhamos fazer mais, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a desvencilharmos, ó Pai, dos nossos pecados, de tudo aquilo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, causado, Senhor Deus, da nossa parte tristeza no Teu coração, mas que venhamos alegrar o Senhor. Então, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, uma direção, Senhor Deus, aprazível, Senhor Deus, nessa manhã. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos ser uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Fortalece-nos, derrama, Senhor Deus, do Teu grande amor. Oh Deus, nos auxilia, Senhor Deus, nessa caminhada, Senhor Deus, maravilhosíssima. E faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor continue intercedendo, Senhor Deus, por nós, ó Pai, com gemidos inexprimíveis. Assim, Senhor Deus, como o Senhor fez no início de tudo, Senhor Deus, nos amando quando nós éramos ainda pecadores, ó Pai. O Senhor nos tirou do império das trevas, Senhor Deus, nos trouxe para o reino do Filho do Teu amor. O Senhor nos amou primeiro. Continua estendendo as Tuas mãos, ó Pai. Continua, Senhor Deus, guardando-nos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente. Nós sabemos, ó Pai, que a Tua palavra tem dito, Senhor Deus, em Romanos capítulo 8, versículo 36 e 37, que todos os dias nós somos entregues à morte como ovelhas, Senhor Deus, reputadas para o matadouro, mas o Senhor nos tem dado vida, vida em abundância. O Senhor tem nos protegido, guardado e feito, Senhor Deus de Israel, infinitamente mais. Nessa manhã, Senhor Deus, nosso coração continua sedento ao Senhor. Ó Deus de Israel, nossas mãos, ó Pai, estendidas, Senhor Deus, para louvor da Tua glória. Querendo, Senhor Deus, um abraço Teu, Senhor Deus, querendo, Senhor Deus, a Tua presença, querendo, ó Pai, estar, Senhor Deus, no santo dos santos, no santo lugar, Senhor Deus. Aleluia, de joelhos dobrados, clamando, Senhor Deus, e dizendo ao Senhor: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A Tua glória tem enchido toda a terra. Oh Pai, que a Tua glória venha encher a nossa casa, o nosso dia. Venha nos dar, Senhor Deus, força, Senhor Deus, coragem. Que nós possamos, no Teu nome, ó Pai, nos desvencilhar, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor, ó Pai. Que nós venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor Deus, que nós venhamos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, testificando, ó Pai, testemunhando, ó Pai, do Teu grande amor, do Teu grande poder. Faça-nos, ó Pai, instrumentos Teus. Fortalece-nos. Ministra segundo, Senhor Deus, a Tua unção. Oh Deus de Israel, como é bom, Senhor Deus, poder agradar a Ti, como é bom, Senhor Deus, poder, Senhor Deus,
estar, Senhor Deus, cheios, ó Pai, da Tua presença santa. Como é bom, Pai, poder, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, orando nessa manhã. Assim, Deus, nós oramos por Israel, ó Pai. Oramos, Senhor Deus, pela terra santa, Senhor Deus, quando a Tua palavra diz no Salmo 122, Senhor Deus, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Assim, ó Deus, são os montes que estão em volta de Jerusalém, ó Pai. Assim, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, nós cremos, ó Pai, no Teu Espírito Santo, na Tua presença, aleluia, que tem, Senhor Deus, mudado, Senhor Deus, a humanidade, que tem, Senhor Deus, feito, Senhor Deus, com que este mundo seja melhor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, fortaleça. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória, Senhor Deus, da Tua presença santa, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que haja, Senhor Deus, conversões, ó Pai, que haja transformações para a honra e glória do Teu nome. Visita, Senhor Deus, a minha família, o Brendo, o Brian, o Brenner, Senhor Deus, toma a minha esposa Diva, Senhor Deus, nas Tuas mãos. Dá saúde, Senhor Deus, aos meus filhos, abre portas, Senhor Deus, e a Tua palavra, Senhor Deus, ensina um menino no caminho que deve andar, quando for tarde mais se desviará dele. Assim, Senhor Deus, nós oramos, ó Pai, que a Tua boa mão esteja, Senhor Deus, conduzindo, Senhor Deus, ó Pai, aquele, aleluia, bom alicerce, ó Pai, que fizemos, ó Pai, aleluia, a respeito, Senhor Deus, da criação dos nossos filhos, ó Pai, ensinando-os a caminhar, Senhor Deus, até a Tua casa, que eles, Pai, em nome de Jesus Cristo, venham ter experiências, ó Pai, sobrenaturais com o Senhor, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa manhã também oro, Senhor Deus, pela família, Senhor Deus, da diaconisa da Cília, toma sua família nas suas mãos, ó Pai, toma a família, Senhor Deus, do nosso amado irmão José Vidal, da nossa amada irmã Vilma, da nossa amada, ó Deus, Irene Carvalho, também, Senhor Deus, da nossa amada Marina Salles Andrade, toma também, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, a nossa amada irmã Ênia, Senhor Deus, a sua família também, Senhor Deus, oh Deus, a minha amada irmã Karen Ribarra, Senhor Deus, Fernando Lopes, ó Pai, Fernando, professor da escolinha de futebol, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, irmã Dalva, Senhor Deus, que fez aniversário de casamento ontem, que o Senhor esteja protegendo, guardando, toma nas Tuas mãos também, Senhor Deus, pastor Carlos Wesley, a nossa amada irmã Edna, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma a minha amada irmã Vera Victor, ó Pai, também, Senhor Deus, o seu esposo, o diácono Adaí, Senhor Deus, a sua filha Lívia, Senhor Deus, esteja tomando, ó Pai, os Teus filhos nas Tuas mãos, toma também, Senhor Deus, Elaine, Efraim, o diácono William, toma o pastor Márcio, Senhor Deus, a sua esposa Núbia, Senhor Deus, toma o Vitor, seu filho, toma também, ó Deus, toda a Tua casa, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu nome. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, por cada amado irmão, por cada amado irmão, Senhor Deus, que tem se apresentado, ó Pai, diante dessa oração, aleluia, Senhor Deus, para louvor da Tua glória, Senhor Deus, para Te engrandecer, e sensíveis estão diante do Senhor. Assim, Senhor Deus, manifesta o Teu poder, aleluia, a Tua cura, Senhor Deus, a unidade no lar, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, um feliz matrimônio, ó Pai, a volta, Senhor Deus, do Pai que se foi, a volta, Senhor Deus, da mãe, aleluia, sim, Senhor Deus, nós Te pedimos a operação, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, com que todas as coisas, ó Pai, venham, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, entrarem, ó Pai, em concordância, Pai. Assim, clamamos, ó Pai, aleluia, por aqueles doentes, ó Pai, que estão, Senhor Deus, drasticamente, Senhor Deus, ó Deus, numa situação de depressão, numa situação, ó Pai, de problemas psíquicos, ó Pai. Quantas pessoas têm passado, ó Pai, situações terribilíssimas, Pai, quantos estão nos manicômios, ó Pai, acamados, perambulando pelas ruas, ó Pai. Quantas maternidades, ó Pai, estão com mães, ó Pai, com eclâmpsias, ó Pai,
Mas o Senhor, ó Deus, pode, Senhor Deus, entrar com providências nessa manhã, Senhor Deus, e fazer com que tudo venha a dar certo. Assim, Senhor Deus, toma os leitos hospitalares, ó Pai, os CTIs, as UTIs, ó Pai. Aquelas pessoas, ó Pai, que têm vivido em situações de rua, Pai. Ó Deus de Israel, só o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que a glória, Senhor Deus, a honra, Senhor Deus, seja do Senhor, ó Pai. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, abre porta, Senhor Deus, onde não tem porta, visita, Senhor Deus, o teu filho que se encontra desempregado, Senhor Deus, com as contas, Senhor Deus, mensais, Senhor Deus, para pagar. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, e traz, Senhor Deus, mantimento sobre a mesa, Senhor Deus, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua glória, Pai. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, assim, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Visita, guarda, protege, resplandeça, Senhor Deus, das tuas mãos potentes, Pai. Faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que seja um tempo, ó Pai, de adoração, que seja um tempo de busca, um tempo de entrega, que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais na vida, Senhor Deus, de cada um, Senhor Deus, dos teus filhos e filhas, para a honra e para a glória do Senhor. Assim, Senhor Deus, nós oramos, assim nós clamamos, ó Pai. Que seja um dia maravilhoso na tua presença. Amém, e amém, e amém. Amém. A paz do Senhor Jesus. A minha diaconisa Dacília, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós venhamos adorar ao Senhor nessa oportunidade, que o Senhor venha falar conosco nessa manhã e que possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus também ao meu amado irmão José Vidal, que Deus esteja te abençoando. Sejam bem-vindos nessa manhã, tanto nosso amado irmão José Vidal, conforme nossa diaconisa Darcília, também a nossa amada irmã Karen Iribarra, que Deus esteja te abençoando aí poderosamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja uma semana assim abençoadíssima na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Que bom, né? Nós podemos estar aqui nessa manhã falando com o nosso Deus, esperando nele, né? Porque ele tem o melhor para a minha vida, ele tem o melhor para a tua vida, e que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está colocando a nossa vida no altar, na presença desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Que seja um tempo então de bênção, um tempo de transformação da minha vida, das nossas vidas, na presença desse Deus tão maravilhoso. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. O horário dessa programação nós temos feito hoje de 7h30 da manhã. Pastor Carlos Sales sou eu, idealizador desse trabalho e também responsável, vice-presidente da Igreja Efraim, nosso pastor-presidente, pastor Márcio da Silva. Que Deus esteja o abençoando também, abençoando a sua esposa Nubia Guzmão. Amém? Glórias a Deus. E nós vamos trazer um texto para nós estarmos trabalhando hoje, a título dos mártires, né? Da igreja primitiva, dos primeiros anos da igreja. Nós vamos estar trazendo um texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 e 13. Amém? Hoje é dia 29 de maio de 2023. Parece que foi ontem, que foi dia 1º de maio, né? Mas passa muito rápido, principalmente quando a gente chega à idade da maturidade, né? Parece que os dias voam, né? É só num estalar de dedo, num sopro, o tempo voa, né? Nós já estamos entrando no meio do ano, no 6º mês, no meio do ano. Passa muito rápido, mas é bênção do Senhor.
nós temos colhido frutos, né, na presença desse Deus. Que Deus esteja estendendo as suas mãos potentes, nos abençoando, nos guardando, nos livrando do mal, dando saúde em abundância. Nós venhamos ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, aqui na Igreja Assembleia de Deus Ministério Efraim, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo no nosso meio. Nós teremos um imenso prazer a estar recebendo os nossos amados irmãos. Então, que seja um tempo assim maravilhosíssimo de você estar entrando por essas portas e recebendo junto conosco essa presença maravilhosa do nosso Deus, amém? Então tenho também deixado 2 links aí dos meus YouTubes, peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente, crendo que vai ser uma bênção. Compartilhe também com pessoas que ainda não têm o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós temos aí verdadeiramente alegria, né, do Senhor. Ontem nós tivemos aí, nós tivemos ontem, e antes de ontem, no sábado, foi o batismo, né, da minha sobrinha, ali na Barra da Tijuca, mais precisamente no Recreio, né, Recreio dos Bandeirantes, no posto 12, e ali foi um batismo de mais de 1.226 pessoas, até aquele momento tinha 1.226, e posteriormente tinha ali abertura de serem batizadas mais pessoas. Então foi assim um tempo muito bom, né? Nós subimos um monte também ali para ver a vista daquela localidade, uma coisa assim impressionante, né? Só Deus mesmo para fazer um grande milagre conforme este foi feito. Ontem também nós tivemos na Igreja Batista de Madureira, e ali, meus amados irmãos, teve ali um congresso da família, né? Conferência da família. Então foi assim um tempo bom. Nós estivemos ali com o nosso amado irmão Marcos Miranda, né? O cantor evangélico aí, que faz a rádio conosco lá na Nova Sião. E foi um tempo muito bom, junto ali com os amados irmãos. Nós almoçamos ali junto com o Fernando, né? O Fernando ainda pagou o almoço lá, que coisa boa, foi um tempo precioso. Fernando ontem ele fez 18 anos de casado, junto com a nossa amada irmã Kátia Barros. Foi assim um tempo precioso do nosso amado irmão. Que Deus esteja abençoando o nosso amado irmão Fernando aí, Fernando Lopes, e a nossa irmã Kátia Barros. Que Deus esteja abençoando esse casal no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então que Deus esteja aí fazendo com que nós venhamos a cada dia estar aí mais atarefados a respeito do reino, né? Que Deus esteja aí operando de uma forma sobrenatural na minha vida e na vida de todos os meus amados irmãos, que sejamos aí bênção na presença desse Deus que tudo pode, amém? Então eu quero estar abrindo as Sagradas Escrituras, abrindo aí em 2 a Timóteo, é uma carta que o apóstolo Paulo é endereçada a Timóteo, uma carta do apóstolo Paulo endereçada a Timóteo. E aí, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente vê, né, o quanto o apóstolo Paulo amava, né, esse seu filho na fé, Timóteo. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, vamos abrir aí, capítulo 3 de 2 Timóteo, para nós estarmos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocando aí já dentro das Sagradas Escrituras a respeito de comunhão com o nosso Deus, a respeito de ligação, a respeito de aprendizado para com aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, amém? Então que seja assim, um tempo de bênção, um tempo de transformação na minha vida, na tua vida, que seja assim um tempo bom, né? Eu creio que será esse tempo um tempo precioso, né? Esse tempo, meu amado irmão, minha amada irmã,
é o tempo que o salmista Davi ele diz que vale mais um dia na presença do Altíssimo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então que estejamos apreciando esse tempo aqui juntamente com os amados irmãos, que nós sejamos uma bênção diante de Deus e que Ele, nosso Deus, venha falar conosco. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor: exortação à perseverança na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Esta é 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, esta é a epígrafe do texto. No 10 diz assim: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intercessão, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Assim diz essa palavra maravilhosíssima para a minha vida e para a tua vida. Que bom, né? Quando nós somos instruídos, que bom quando nós somos ensinados, que bom nós estarmos recebendo a palavra do Senhor com os nossos corações abertos. É muito bom colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, eu agradeço por essa oportunidade. Senhor, eu quero verdadeiramente fazer parte desse reino tão precioso. Eu quero, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ser uma bênção nas tuas mãos. Então, nesse nome que é perfeito, nesse nome que é lindo, venhamos nessa manhã aprender mais um pouquinho. Eu quero estar trazendo mais uma vez a respeito deste livro de John Foxe. É uma benção. Parece o contrário ali, mas é John Foxe. É um livro abençoadíssimo. É o livro dos mártires, né? Então, assim, tem sido uma bênção e eu creio que nós vamos dar conta desse livro todinho, estudando a respeito daquilo que a igreja precisa saber, a igreja precisa ouvir. John Foxe, logo na introdução aqui, ele diz que este livro não é simplesmente um livro histórico, mas é uma denúncia das atrocidades que aconteceram com os nossos amados irmãos no passado. Nós temos um imenso prazer, meu amado irmão, minha amada irmã, de estar aí trazendo esse conteúdo precioso para nós aprendermos um pouquinho. Bebel Elisete, né? Ela me presenteou aqui e as pessoas falam que é um bastãozinho, né? Seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus abençoe e proteja todos os meus amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui no Kauai com 1.114 pessoas. Eu costumo usar 2 celulares aqui no Kauai, mas hoje eu estou só com um celular, por causa que o meu olho fica igual um de um japonês assim piscando, né? No outro celular vou pedir o meu filho Brenner para dar uma olhada nesse celular,
para configurar ele, que está realmente uma coisa assim ridícula, né? Mas eu vou estar pedindo meu filho para estar dando uma olhada para mim, e amanhã eu colocarei o outro celular aqui, porque são dois, como se diz assim, duas inscrições, né? Quando um está funcionando, o outro também está, dobra o número de pessoas, né, que estão aí participando conosco. Mas que sejam todos bem-vindos nessa manhã, que o Senhor esteja aí abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um conteúdo assim que Deus tem aí nos instruído para falar da seriedade que é o servir o nosso Deus, da seriedade que é fazer, né, presente diante desse Deus, né, ter comunhão com Ele. Então, Papai do Céu, que nós venhamos não somente fazer essa programação, não venhamos somente assistir, mas nós queremos ter realmente esse tempo contigo. Amém? Glórias a Deus. Então, quero dar continuidade aqui, a gente nós vamos ler algo aqui para nós estarmos nos instruindo, não vamos ser, como diz o pastor Márcio, nós não vamos ser enfadônios, né? Um pouco aí desse conteúdo, e assim que der a gente dá uma paradinha e dá uma continuidade no outro dia, amém? Então, livro dos Mártires, a perseguição sobre Julião, o apostata. Este imperador era filho de Júlio Constâncio e sobrinho de Constantino, o Grande. Estudou as bases gramáticas sobre a inspeção do mordômio, um eunuco pagão de Constantinopla. Seu pai enviou-o algum tempo depois a Nicomédia para que fosse instruído na religião cristã pelo bispo Eusébio, seu parente. Seus princípios, porém, achavam-se totalmente corrompidos pelos perniciosos ensinamentos de Eusébio, ou melhor dizendo, voltando aqui um pouquinho atrás, pelos ensinamentos de Esebólio, o retórico, e de Máximo, o mago. Ao morrer Constantino no ano de 361 d.C., Julião o sucedeu, e tão pronto chegou à dignidade imperial, renunciou o cristianismo e abraçou o paganismo, que durante alguns anos entrara em descrédito. Mesmo ao restaurar o culto idólatra, não emitiu qualquer edito público contra o cristianismo. Chamou de volta todos aos pagãos exilados. Permitiu o livre exercício da religião a todas as seitas, mas privou a todos os cristãos de cargos na corte, na magistratura e no exército. Era casto, temperado, vigilante, laborioso e piedoso, mas proibiu todos os cristãos de manter escolas ou seminários públicos e privou toda a liderança cristã dos privilégios que lhe houvera concedido Constantino, o Grande. O bispo Basílio fez-se famoso, no princípio por sua oposição ao arianismo, o que atraiu sobre ele a vingança do bispo Ariano de Constantinopla. Da mesma maneira, opôs-se ao paganismo. Em vão, os agentes do imperador tentaram impedi-lo mediante a promessa e ameaças. No entanto, ele se manteve firme na fé e foi deixado no cárcere para que padecesse outros sofrimentos, quando o imperador chegou acidentalmente a Âncira. Julião decidiu interrogá-lo pessoalmente, e quando o homem de Deus compareceu diante de sua face,
fez todo o possível para dissuadi-lo de perseverar na fé. Basílio, todavia, não apenas se manteve firme, mas, com espírito profético, predisse a morte do imperador e afirmou que este seria atormentado na outra vida. Encolarizado, Julião ordenou que o corpo do seguidor de Cristo fosse descarnado, cada dia em 7 diferentes partes, até que sua pele e carne ficassem totalmente destroçadas. Essa inumana sentença foi executada com rigor, e o mártir expirou em 28 de junho de 362 depois de Cristo. Donato, bispo de Arezzo, Hilarino, um eremita, e Gordiano, um magistrado romano, sofreram na mesma época. Artêmio, comandante das forças romanas no Egito, foi privado de seu mandato por ser cristão. Logo teve os bens confiscados e foi decapitado. No final do ano 363 d.C., a perseguição persistia de maneira terrível. Contudo, devido à falta de detalhes, mencionaremos apenas que a Palestina na Palestina muitos foram queimados vivos, outros arrastados pelos pés através das ruas, despidos até expirar. Alguns foram fervidos até morrer, muitos foram apedrejados, e outro tanto sofreu espancamento na cabeça, com garrote, até perder os miolos. Em Alexandria foram inumeráveis os mártires que morreram pela espada, pelo fogo, pela crucificação e pela decapitação. Em Eretusa, vários foram estrupados e tiveram o ventre cheio de milho antes de serem entregues aos porcos, os quais, ao devorar os grãos, também comia-lhes as entranhas. Em Trácia, Emiliano foi queimado na fogueira e Domício assassinado em uma cova, onde se escondera. Julião, o imperador apostata, morreu de um ferimento em sua expedição contra a Pérsia, em 363 d.C. Enquanto expirava, lançou as mais horrendas blasfêmias. Foi sucedido por Joviano, que restaurou a paz na igreja. Depois da morte de Joviano, Valentiniano assumiu o império e associou-se a Valente, um ariano e perseguidor implacável que dominava o Oriente. São tempos difíceis para a igreja do Senhor, e enquanto a gente vai lendo, a gente sofre, com os amados irmãos que passaram por essas lutas, que passaram por essas situações terribilíssimas, E a Sagrada Escritura diz que sofreis com aqueles que sofrem, chorai com aqueles que choram, se entristeça com aqueles que se entristecem. E quando nós olhamos, quando nós lemos, nós sentimos a dor
de todas aquelas pessoas que morreram por amor do Evangelho. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor, que venhamos orar pela paz, que venhamos orar pela igreja perseguida. Ontem eu estava falando, ministrando a respeito aí das situações que têm acontecido com a igreja, né? Nós temos muito ouvido falar de uma revista que ela chama Portas Abertas. É uma revista cristã que fala da igreja perseguida, que fala da janela das 40, que fala a respeito dos cristãos que sofrem perseguições ainda hoje. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, clamar a Deus que seja um tempo assim, ameno para a igreja do Senhor, que o Senhor venha trazer alívio à sua igreja, venha livrar os seus filhos e filhas desses martírios, dessas perseguições, e que nós venhamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ter um tempo de alegria, juntamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que nós venhamos a cada dia estar falando com o nosso Deus. Deus, olha para os teus filhos, para as tuas filhas, que muitos deles não estão na janela das 40, mas estão aqui bem do lado da minha casa, são os meus vizinhos. Muitos os pais querem deserdar porque assumiram que são evangélicos, assumiram que têm uma vida com Cristo, e a gente precisa continuar orando, nós precisamos continuar clamando, porque o Senhor é bom em todo tempo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pela presença dos meus amados irmãos que aqui estiveram comigo. Nesse momento, ó Pai, digamos assim, de um devocional, um momento, Senhor, de nós estarmos buscando mais uma porção da Tua Palavra. E nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã, pelo Teu grande amor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado, Senhor Deus, da Tua igreja, tem cuidado de nós. Abençoa, fortalece e faça resplandecer da Tua glória. Ministra sobre nós com Teu poder, ministra sobre nós com a Tua unção, com Teu grande amor, com Teu sobrenatural. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu louvo, engrandeço e magnifico o Teu nome. Que seja um tempo de vitória, que seja um tempo de busca, um tempo de intercessões, um tempo que nós venhamos ver o Senhor agindo com poder e glória na minha vida, na vida de cada um dos Teus filhos. Assim eu louvo e engrandeço o Teu nome. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que tenha uma segunda-feira abençoadíssima, uma boa semana. Que Papai do Céu esteja nos ajudando rica e abundantemente. Um abração a todos. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando. Fica na paz e até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz. Deus abençoe.